Olá, meu nome é Danilo e eu sou estudante do curso de Ciência da Computação do campus de São Carlos, da USP do campus de São Carlos. E hoje eu vou fazer uma apresentação sobre a programação orientada a objetos, também chamada de PO, aprofundando em seus principais fundamentos e características. A programação orientada a objeto consiste no uso de classes, que são esses blocos que possuem nome, atributos, que são como características dessa classe, e métodos, que são as ações que essa classe pode tomar. Como exemplo, eu criei essa classe universitário, onde os atributos são nome, idade, curso, e os métodos, as ações que ela pode tomar, são dormir, comer, andar ou estudar. Os tipos, que são o formato em que a variável é criada, ou seja, o atributo da classe universitário, pode ter os valores como número inteiro, texto, por aí vai, dependendo do tipo que ela é instanciada. Neste exemplo de código, a classe universitário tem seus atributos, criados como variáveis, e seus métodos, criados como funções. Mas e os objetos da programação orientada a objeto? Objetos são instâncias de classes. Vamos utilizar o aluno Carlos como objeto da classe universitário e chamá-lo de U. Neste caso, criamos o objeto U da classe universitário e atribuímos um valor para cada atributo seu. Instanciação de objetos, uma vez que ele permite uma construção mais segura. Neste caso, o método universitário receberia de parâmetros o nome, a idade e o curso, e já atribuiria os valores para os atributos correspondentes. Deste modo, a atribuição de valores para o novo objeto aconteceria em uma linha só. Ainda assim, podemos acessar os atributos de um objeto diretamente, fazendo mudanças que não podem ser tão seguras, o que é errado. Para evitar este tipo de erro, podemos utilizar os métodos setters e getters para cada atributo. Métodos getters e setters. O método set é utilizado para atribuir um valor para um determinado atributo e o get devolvê-lo. Deste modo, para setar a idade, usaríamos u.setIdade. Neste caso, é perceptível que eu adicionei um teste de consistência, impedindo que alguém tente adicionar uma idade negativa. E para devolver o valor, use o mesmo método agora sem parâmetros, o método get. Mas e este public que aparece antes dos métodos? Bom, isso é a privacidade. E a privacidade de um atributo ou método limita onde esse atributo ou método vai poder ser acessado, efetivando assim a segurança do código. Geralmente, os atributos de uma classe serão privados e os métodos públicos, permitindo a manipulação dos atributos a partir dos métodos setters-getters. Outro fundamento muito importante da programação orientada a objeto é a herança. Todo universitário possui características que também são comuns a todas as pessoas. Então, poderíamos criar a classe pessoa, com seus atributos e métodos próprios, e depois criar a classe universitário, que herda de pessoa. A classe universitário possui seus atributos próprios e também possui tudo que a pessoa também possui, uma vez que ele herda dela. Deste modo, tornando o código mais conciso e organizado. Nota-se que outras classes também podem herdar da classe pessoa para uma melhor organização e especificidade de cada classe. Outro uso muito importante da classe é que toda classe pode ser utilizada como um tipo. No caso da nossa classe universitário, seu atributo curso parece bem completo. Para melhorar isso, podemos criar a classe curso com seus atributos e métodos próprios e adicionar como um atributo da classe universitário, sendo o atributo da classe curso chamado de curso também. Deste modo, ao instanciar um novo objeto universitário, primeiro criaríamos um objeto da classe curso e atribuiríamos ele no construtor da classe universitário. Este objeto universitário poderia tomar ações como as ações de uma pessoa, estudar e dormir,
Este objeto pode utilizar os métodos da própria classe, da classe que ele herda, e utilizar os métodos da classe curso, uma vez que é um de seus atributos. Agora você pode estar se perguntando, mas onde isso é útil? E é em todo lugar. A programação orientada a objetos é fundamental para um programador, uma vez que ela ajuda firmemente a classificação e organização de diferentes variáveis, permitindo assim um maior controle no cadastro de clientes e funcionários e itens para se vender. Provavelmente utiliza-se a programação orientada a objeto. Um exemplo mais prático pode ser visto nessa imagem, onde cada moeda provavelmente é um objeto da classe item colecionável, e cada inimigo também provavelmente e cada inimigo também é um objeto da classe inimigo, tendo suas diferentes características, mas formatos em comum. Note que, na verdade, todo elemento da tela provavelmente é um objeto também da classe elemento de jogo, onde ele possui uma posição e uma imagem. Finalizo por aqui e agradeceria muito se você pudesse responder o formulário que está na descrição do vídeo. Até mais!